pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos conhecer a história de Ares, o deus grego da guerra. Vamos conhecer a história desse ente do panteão grego? Vamos lá então. Ares, o deus da guerra, da brutalidade e do combate físico da mitologia grega. Então, a origem e natureza, Ares é o filho de Zeus e de Hera. Ares é o deus da guerra violenta e da sede de sangue. E é o mais controverso habitante do Monte Olimpo, porque ele é rejeitado por deuses e temido por mortais. Ele é o filho do Olimpo, é a linhagem divina que explora a rejeição que Ares sofria de seus pais, Zeus e Hera, apesar de pertencer ao signo principal dos deuses. O espírito do combate define a personificação de Ares, enquanto outros deuses focavam na justiça ou artes, ele representava a adrenalina caótica e a sede de sangue do combate corpo a corpo. Ares versus Atena. É uma dualidade, né, que explica a, a guerra entre Ares, representando a fúria descontrolada, e o caos e a força bruta, enquanto Atena personifica a estratégia militar, a tática e a inteligência. Os símbolos e atributos. A lista dos objetos sagrados de Ares. Então nós temos a lança e o elmo, que representam o combate direto, a tocha acesa, que indica o início dos conflitos, e o abutre e o cão, selvagem, que são animais sagrados de rapina. O coração militar da Grécia, oculto em Esparta. Essa situação narra como Esparta adotou Ares como seu patrono militar, mantendo uma estátua do deus acorrentada para que o espírito da vitória e da guerra nunca abandonasse a cidade. A, a comitiva do terror. Companheiros de batalha. Então, essa comitiva era formada por Phobos, a personificação do medo irracional, Daimons, a personificação do terror absoluto, Eris, a deusa da discórdia, que excitava os conflitos. O impacto literário de Cote, a maldição divina. Bom, Ares era considerado o flagelo da humanidade, destruidor de muralhas, machado de sangue. Isso é representado por Homero na Ilíada.
O Deus vencido, Fúria em Troia. Lado direito. Eu explico o episódio da Guerra de Troia, onde Ares é ferido por Diomedes, guiado por Atena, e foge gritando tão alto quanto 10.000 guerreiros em fúria. Aqui vamos abrir um parênteses. A Guerra de Troia, ela se deu entre Troia, a cidade fortificada, e ela e Esparta. O Espares, filho do rei de Troia, sequestrou Helena, a mulher de Menelau, rei de Esparta. Menelau, furioso, começa uma guerra para recuperar a sua esposa e, né, vingar o seu espírito ferido. Essa guerra durou 10 anos e só terminou quando, né, pelo uso do famoso cavalo de Troia, que foi uma estátua gigantesca na qual feita de um cavalo de madeira, onde os soldados das forças espartanas estavam escondidos. E após o cavalo ser levado para dentro das muralhas da cidade, né, eles conseguem finalmente invadir Troia e acabar com a guerra depois de 10 anos. O folclore do deus, os grandes mitos de Ares. O escudo dividido, a humilhação de ser preso por 13 meses em uma urna de bronze por gigantes. Coração partido, a armadilha de Hefesto que o expôs ao ridículo com Afrodite. Aqui no canal tem um vídeo nessa mesma playlist onde eu estarei colocando o vídeo do Ares, tem um vídeo sobre a história de Afrodite. Nesse vídeo consta, né, vou dar um pequeno spoiler, mas lá fala que Ares e Afrodite eram amantes e que tiveram diversos filhos, frutos da sua relação incestuosa. Uma vez que eles também eram irmãos, por isso incestuosa, tá? Embora o incesto seja uma prática comum dos deuses. Mas lá é contado que eles eram amantes e que Hefesto fez uma armadilha e acabou expondo, né, o caso de Ares e Afrodite para todo o Olimpo. Mas, né, para que vocês saibam como isso se deu, vão ter que assistir o vídeo lá. Voltando aqui, vamos em frente. Dentro do folclore dos mitos de Ares, nós temos o martelo de Juiz, o julgamento de Ares no Aerópago por vingar sua filha. A evolução romana, a transição para Marte.
Essa evolução romana, ela vem explicar como o brutal Ares grego transformou-se no Marte romano. Diferente de Ares da Grécia, que era rejeitado pelos deuses e temido pelos humanos, Marte, em Roma, era um deus respeitável, disciplinado, que simboliza, que ao invés de simbolizar a fúria, o caos e a sede de sangue, representava o patriotismo romano e o ancestral do povo, ou seja, supostamente Marte seria pai de Rômulo e Remo, que são os fundadores de Roma. O caos e a força. Compreendendo o papel do caos e da força na história clássica. A tese de que o caos e a força desempenham papéis fundamentais na história clássica, especialmente na mitologia e na compreensão grega do mundo, pode ser analisada através da dualidade representada pelas divindades e seus mitos. A força bruta, como catalisador, ou seja, Ares, é a figura de Ares personifica a fúria desenfreada, a violência física e o caos destrutivo. Na história clássica, essa força não é apenas um elemento negativo, mas uma constante inevitável que destrói muralhas e marca os conflitos humanos com a realidade visceral do sangue. O caos também pode ser entendido como um elemento incitador, Eris, enquanto Ares representava a execução da força, Eris representava a própria origem do caos, a discórdia, que incita ao conflito. A tese sugere que o conflito não nasce apenas da ação, mas da necessidade constante do desequilíbrio e provocação, essencial para o desenrolar das narrativas épicas. O terror e o medo, como consequência, Phobos e Daimos. A história clássica reconhece que a força e o caos geram subprodutos psicológicos profundos, o medo irracional, Phobos, e o terror absoluto, Daimos. Esses elementos são cruciais para a tese, pois mostram como a desordem molda a psique humana e o comportamento dos exércitos no campo de batalha. Então, aqui, observando essa colocação, ao pudermos estudar os mitos do passado e as guerras do passado, nós conseguimos, de certa forma, compreender como que esses conflitos poderiam influenciar na nossa psique, de modo a criar métodos que trabalhem a mente de nossos futuros guerreiros, futuros soldados, ou mesmo da humanidade como um todo, de modo a fortalecer o psicológico da pessoa para que ela consiga lidar
de maneira mais racional e fria possível com os desafios e o caos, né, que as situações de conflito normalmente nos expõem. Quanto mais equilibrado você consegue ser e mais racional você consegue ser diante de uma situação problema, né, ou diante do caos, mais eficaz e precisa será a solução que você vai, né, encontrar para justamente resolver aquela situação de caos daquele momento. A necessidade de equilíbrio, Atena versus Ares. A história clássica não se sustenta apenas na força bruta de Ares. Ela exige um contraponto, a dualidade entre a força bruta, fúria, de Ares, e a estratégia tática inteligência de Atena. Ilustra que a ordem, a civilização, nasce do esforço constante para equilibrar o caos inevitável. A fragilidade da ordem. Mitos como a prisão de Ares em uma uma urna de bronze por 13 meses, ou sua exposição ao ridículo por Hefesto, demonstram que na visão clássica o próprio caos pode ser contido, humilhado ou julgado pela justiça, como no Areópago. Isso reforça a tese de que, embora a força e o caos sejam motores da história, eles estão sujeitos a ciclos de poder, sanções e intervenções da ordem divina e humana. Em suma, essa tese propõe que a história clássica é um eterno embate entre o caos e o motor que movimenta a narrativa, e a força é o instrumento de destruição, exigindo que a humanidade e os deuses busquem incansavelmente o equilíbrio através da estratégia e da justiça. Bom, esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram de conhecer a história de Ares, curta, comenta, compartilha, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha, deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos aqui do canal. Não esqueça de assistir também os outros vídeos aqui nas thumbs. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.